Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 08 do Tô de Olho Podcast, mais uma vez aqui com vocês, já de antemão, apresentando meu amigo, co-hoster, diretor técnico, Gabriel Teles. Boa noite, Gabriel. Boa noite, muito bom ver você aqui mais esse episódio. Esse episódio a gente vai falar agora, vamos viajar pelo mundo e você vai nessa viagem com a gente. Esse episódio está sendo gravado, então você está assistindo ele em modo estreia. Se você está vendo agora, no momento que ele está saindo, você pode comentar aí no chat, que a gente vai estar acompanhando você também no chat. E você também vai poder comentar depois, que todos os comentários a gente lê, a gente responde, dá um coraçãozinho aqui no YouTube. Mas, independente disso, você pode estar pegando esse link, compartilhando com quem vai curtir esse episódio, vai se inscrever no canal para não perder nenhum episódio do nosso Oba Oba Podcast, vai estar curtindo e encaminhando esse link, porque hoje a gente vai viajar pelo mundo, não é isso, Cláudio? Sim, vamos viajar. E antes da viagem, agradecer aos amigos que estão acompanhando o podcast, Tô de Olho Podcast, com quase 30 mil visualizações. Não se esqueçam de dar o like, né, Gabriel? É importante, o sininho ali, cliquem, inscrevam-se, comentem, porque é muito importante para nós, nos dá ânimo, nos dá energia, bateria para a gente continuar como a gente vem fazendo de coração, contando as nossas histórias, não só da história de meu pai como profissional, das coisas de Magé, como a gente tem falado, da segurança pública no Rio de Janeiro, em Magé, etc. E hoje, no episódio de hoje, eu citei no episódio 6 que nós iríamos falar de uma experiência inigualável do Oba Oba, que meu pai montou, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, do Oba Oba Internacional. Então, as histórias são tantas que eu vou fazer em duas partes, 2 episódios. No episódio de hoje, episódio 8, no episódio 10, porque no próximo episódio 9 tem um convidado já acertado que a gente vai falar no final desse episódio. Então, minha gente, dando início à história, esse episódio, Gabriel, essas histórias, eu quero já de pronto chamar de tributo a Franco Fontana. Franco Fontana, produtor italiano, hoje com 91 anos, vai nos assistir ou está nos assistindo. É um homem de uma história não só na Itália, no mundo, no Brasil. E aí os caminhos de Oswaldo Sargentelli e Franco Fontana se encontram quando meu pai, no Oba Oba de São Paulo, e aí só para quem ainda não assistiu, só para relembrar, já com 2 casas noturnas, no Oba Oba do Rio. A propósito, nós estamos com esse episódio, né, no ar, dia 6 de novembro, que por coincidência, dia 6 de novembro de 1974, meu pai inaugurava o Oba Oba de Ipanema, na Visconde de Pirajá. Então foi mera coincidência. E foi no Oba Oba de Ipanema e no Oba Oba de São Paulo que Franco Fontana, repito, um produtor nascido na Itália, já amante das coisas do Brasil, ele de muito tempo contratava artistas, empresariava artistas e levava para a Europa, principalmente Itália, artistas tipo Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, Elis Regina, Baden Powell e outros tantos. Toquinho, famoso Toquinho, parceiro de Vinícius de Moraes, todos esses tiveram o privilégio de serem produzidos e empresariados por Franco Fontana. Então a história de Franco Fontana com o Sargentelli, com o Oba Oba, começa, vamos voltar ao ano de 1981, quando ele assiste não só a produção de São Paulo, com o meu pai em São Paulo, como assiste também o espetáculo que estava sendo apresentado no Rio de Janeiro. Então, em 81, Franco começa a estreitar a conversa com o Sargentelli no sentido de levar uma produção para os palcos italianos, né? E assim foi feito. As conversas foram evoluindo, a produção foi se desenvolvendo e a ideia era, no inverno da Itália, ou seja, final dos meses, né, do ano de 81, meu pai embarca com uma turnê com artistas, mais de 40, se não me engano, com o Franco já produzindo tudo, vão para as principais cidades da Itália
E aí, Gabriel, conforme eu for falando, e aí eu vou até pedir desculpas a quem estiver assistindo, principalmente, de cara também, além do Franco, mandar abraço e beijos para toda a galera que trabalhou, está espalhada pelo mundo. Sim. Muita gente na Itália, tem gente na Inglaterra, tem artista na Espanha. Então o elenco, imagina, ao longo de mais de 5 anos trabalhando juntos, hoje estão... Tem gente até no Brasil, né? Até no Brasil tem artista. Então, mandar um beijo para vocês todos. Não vou conseguir elencar o nome de todo mundo, mas conforme as fotos forem aparecendo, eu vou homenageando o nome das fotos a todos aqueles que participaram dessa experiência. Mas antes da gente prosseguir, eu vou fazer dois avisos, né, para a gente seguir. Todas as histórias a gente está seguindo a partir do Oba Oba de São Paulo. Então, se você quer saber as histórias antes, Sambão, Oba Oba no Rio, Sucata, tem os episódios anteriores aqui na descrição do vídeo e também no canal tem a playlist com os outros episódios que você pode estar assistindo. E também deixa eu fazer o meu jabazinho aqui. Não se esqueçam da nossa parceira aqui nesse episódio, a Tag Marketing, a empresa que ajuda aqui como eu sou a empresa, junto com a minha esposa, estamos aqui também na direção do podcast Tô de Olho, mas a gente trabalha com produção de conteúdo, tráfego pago, toda a estrutura de marketing para a sua empresa e nas redes sociais. A gente está de portas abertas para receber o seu negócio também dentro da Tag. Então, se você quiser um relatório, uma análise personalizada do teu perfil para saber o teu momento e quais são os próximos passos que você deve seguir para se posicionar na internet, escaneie aqui o QR Code, fala com a gente, cai lá no nosso Instagram, você conhece um pouco do nosso trabalho e a gente prossegue. E agora, Cláudio, vamos começar a nossa viagem rumo à Itália. Foi muito pertinente essa sua observação, justamente porque as pessoas, por exemplo, que começam a assistir hoje, estão ligadas, Oba Oba internacional, e como é que começou essa história? É muito interessante. Desde o episódio 1, que a gente vem contando essa trajetória, primeiro na rádio e televisão, depois nos palcos do meu pai. Sim. Bom, voltando a falar de 81... primeira imagem. Essa primeira imagem já é o Sargentelli, né? Meu pai, no Teatro Sistina de Roma, já estreando em final de 81, inverno. Então é bom que se diga o seguinte, Gabriel, na Itália e na Europa, nos meses de inverno os teatros funcionam, todos, espetáculos, óperas, todos espetáculos teatrais, ambiente fechado. Em época de verão, os espetáculos são em local aberto, arenas, clubes, então lá as estações são bem definidas, então de verão os teatros estão fechados, né? Não adianta colocar ninguém dentro de teatro que não vai funcionar. Então, selecionei essa primeira foto, meu pai num palco, repito, Teatro Sistina, com um elenco, e podemos ir para a segunda. O que ele faz? Em Roma, em frente ao Coliseu. Aqui o elenco, é o primeiro elenco, repito, apesar do tempo estar meio nublado, não dá para ver, né? Mas é inverno de 81. E aí levou lá a bandeira do Botafogo, dá para notar, né? Dá. O pessoal que é da Juventus lá gostou, porque preto e branca. Tá em todo lugar. La Vecchia Signora. Agora, os outros não sei se gostaram tanto, não. É o glorioso Botafogo de futebol e regatas. O pessoal romanista passou ali, não entendeu nada, a Lazio e tal, mas tudo bem. Então, essa foi a primeira experiência, repito, de inverno. E aí, Gabriel, o que aconteceu? Bom a gente apresentar o Franco também, bom, pessoal. De cara, eu falei em Franco Fontana, tá aí o Franco, glorioso Franco. Aqui em algum palco, logo também no início, aí com as duas meninas representantes do elenco, Franco Fontana na Itália. Eu queria explicar só o seguinte, para vocês entenderem. Esse primeiro espetáculo de inverno italiano, houve, digamos, aconteceu uma coisa que ninguém esperava, né? O Franco, como produtor experiente, meu pai no Rio de Janeiro, em São Paulo, falava muito no microfone, né? Os shows, ele falava e apresentava os quadros. Na Itália, eles não houve como se preparar para esse momento. Então, meu pai também falava, não falava tanto como no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu com a plateia? Começou a assistir, então, ouvir meu pai falar, mas não falava italiano. Então, ele arranhava
arranhava uma palavra ou outra, mas falava muito em português. Então, você se coloca no lugar do italiano que está ali assistindo o espetáculo. O público era bom, mas aí, o que esse cara está falando? Que tanto ele fala? E as meninas ali maravilhosas, show, sim, quadros e tal. Então, a produção foi montada dessa forma. Então, não vou dizer que foi fracasso, longe disso. Não foi o sucesso de público que a produção esperava, que o Franco esperava, que meu pai esperava. Mas o motivo principal foi esse, né? De produzir algo que não fosse tão falado. Então, mas não tinha mais tempo para ensaio, para mudar. Então, as apresentações foram em Roma, Milano, se não me engano, Bolonha, enfim, Firenze, mas dessa forma. Então, repito, não foi aquele sucesso que o Franco esperava. O que aconteceu? Eu imagino que, como o show no Brasil era meio que a condução do teu pai, né? Sim. Teu pai controlava o show e dava os times, as entradas. O show internacional, por ser essa barreira da língua, teve que se reinventar, né? Exatamente. Teve que se ajustar à nova realidade, ao novo público. Só que eles não imaginaram isso. Eu vou até arriscar dizer, não sei não, estou falando isso pela primeira vez, que o Franco até pode ter tido essa impressão antes do embarque, mas para falar para o Sargentelli, tu não vai falar muito não, hein? Para dirigir meu pai não era fácil, entendeu? Não, e ele já tinha, era tudo com ele, o dom era dele, o microfone. Então, enfim, mas... E aí houveram outros problemas disciplinares, é tal história. Você botar 40 pessoas num avião e mantê-las disciplinarmente, profissionalmente, trabalhando sem nenhum tipo de estresse, sem nenhum tipo de indisciplina, não é fácil. Não estou dizendo que é brasileiro, não. Para qualquer equipe, seja que ramo for, país novo, língua nova, cultura diferente. Então, meu pai teve alguns problemas de disciplina, e aí, eu vou falar porque não tem problema nenhum. Meu pai no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, quando alguém se tornava indisciplinado, ou dependendo do grau da indisciplina, ele demitia. Mandava embora, quantos estavam ali no dia seguinte já tinha outro lugar. Sim. Mas na Itália não, e meu pai começou a ter problema e começou a demitir, mas só que demitir na Itália significa passagem. Trazer outro para o lugar, não é? Hospedagem, achar a pessoa certa que se encaixasse naquele... Então o Franco no início ainda concordava, mas aí a coisa começou a tomar um vulto maior. Meu pai foi se estressando, foi demitindo esse, demitindo aquele, e aí o Franco falou, Sargentelli, não dá, como é que a gente vai fazer? E isso tudo deixou meu pai bastante abalado, enfim. Mas, repito, as portas se abriram, foi sucesso, mas não aquele sucesso estrondoroso que era para ser. O grupo veio embora, meu pai veio embora, acabado a turnê, isso em 81, final de 81. E o Franco enxergou, com visão, né, de profissional que a possibilidade de uma nova produção, agora sem o Sargentelli, até porque meu pai, com essa experiência, foi o primeiro a dizer, não quero... Se houver continuidade, eu não quero mais ir, eu não preciso ir. Ele entendeu isso, né? E aí o Franco vem de janeiro a junho, ele se prepara, né? Se prepara, que eu digo, na Itália, porque você tem que fazer contatos, você tem que ter os contratos assinados. E deixando claro para o pessoal que está assistindo, que a gente conversou antes, nesse momento o Oba-Oba do Rio de São Paulo não tinha parado. Não, o Oba-Oba do Rio, 3 elencos. O Oba-Oba do Rio funcionando, o Oba-Oba de São Paulo funcionando e o Oba-Oba Internacional. Franco, meu pai, produção do Brasil. Tu é artista contratado aqui, então 3 elencos. Bom, esse elenco volta e o Franco enxerga então a possibilidade de um segundo momento, de uma nova turnê, dessa vez de verão, aí vamos para 1982. A propósito, eu não fui na Itália nessa primeira turnê. Eu estava coordenando administrativamente o Oba-Oba do Rio, o Oba-Oba de São Paulo, e fiquei no Brasil. Mas de 82, eram 3 meses só, junho, julho e agosto. Uma viagem, uma turnê rápida, um elenco reduzido. Meu pai não ia, então eu fui indicado do grupo, né, da empresa, a representar o meu pai, no sentido também de fazer a parte administrativa, de ser o representante, até para o Franco Fontana, né, que era coprodutor, de ter uma pessoa ligada ao meu pai ali participando e, digamos, cuidando da parte logística, da parte de pagamento, da parte dos problemas que não deixaram de acontecer em outro grau. Mas então eu tive, digamos, essa primeira experiência de embarcar com o grupo para a Itália. E aí
antes de eu começar a mostrar essas fotos, eu vou abrir um parênteses que eu não vou perder a oportunidade. Naquela época, gente, as boates não tinham cartão de crédito. Os turistas, os visitantes, né, os espectadores pagavam com cheque, com dinheiro, e os estrangeiros, os turistas estrangeiros, pagavam com dólar. E a gente tinha algumas notas de dólar no Oba-Oba de Ipanema. A gente se preparou para viajar e meu pai me fez um pedido. Minha irmã Valesca, nessa época, tinha 14 para 15 anos. Meu pai me chama e falou assim: Cláudio, leva a Valesca, aproveitar que vocês vão ficar só 3 meses. Eu ainda ponderei: pai, mas a gente está trabalhando. Ela vai, não, ela não vai dar trabalho não, tu toma conta dela e tal. E o Franco concordou, né? Me conheceu, eu conheci o Franco nessa oportunidade. Então, lá foi a Valesca. Eu peguei uns dólares. Já estamos em 82. Copa do Mundo de 82, na Espanha, Itália, Brasil. Foi a famosa Copa que o Brasil é eliminado pela Itália. Sim. 3-2. Gols de Paulo Rossi. O famoso isso, basta. Não é aquela do Zico lá que o cara assoviou e ele bateu no escanteio? Não, do Zico, perdeu o pênalti. Não. Essa foi... eu sei que tinha Zico, tinha Cerezo, tinha Sócrates, tinha Falcão. Mas ainda não é a geração de 86 que Não, Copa de 82 na Espanha. E meu pai, todo mundo, né, achando que o Brasil ia levar aquela Copa e tal. Como a turnê ia começar em meio aos jogos, meu pai veste o elenco todo de verde e amarelo. Todo mundo de verde e amarelo. O jogo do Brasil foi num domingo, Gabriel, para ter uma ideia. A gente desembarcou em Roma na quarta-feira, depois dos 3-2, eliminado, todo mundo de verde e amarelo. Não dá tempo de fazer mais camiseta nenhuma, nem trocar. Então, você imagina o desembarque em Roma, os italianos que são tão fanáticos quanto nós no futebol, ou mais. O que a gente não ouviu de gracinha e tal, aquele monte de gente, mulato bonito, mulher, aquele grupo em Roma. E a primeira cidade da turnê era Palermo, sul da Itália. Então, tinha que fazer a alfândega em Roma. Eu não falava italiano, mas estava ali com o grupo, comandando as pessoas, e tinha que fazer uma conexão para Palermo. O Franco estava em Palermo, nos esperando. E naquela época não tinha celular. O que vai acontecer? A Itália ganhou do Brasil, passou para a semifinal, e estava jogando no momento em que nós desembarcamos no aeroporto Fiumicino de Roma. E a Valesca lá com aqueles dólares, lembra, né? Para lá e para cá, com as meninas e tal, para ficar independente. Eu estou sentado tenso, né? Esperando a conexão, para ver o pessoal, ninguém podia desgarrar, né? Aquela coisa. Primeira experiência minha também, né? De viagem, tomando conta do elenco. Daqui a pouco eu ouço no alto-falante do aeroporto a voz assim, ó. Signori Claudio Sargentelli, a postura. Eu falei, que postura? O que estão chamando? Bom, era para a polícia. Tem que ir lá na Polícia Federal. Polícia Federal do aeroporto. E a Itália já jogando, todo mundo assistindo. O italiano para tudo, tá? Igual a gente. Ninguém trabalha. O pessoal do aeroporto olhando para as televisões espalhadas. Eu olho para o corredor, entro numa porta, polícia, né? Aquela coisa, carabinieri. Tá a Valesca lá no fundo, cheio de polícia do lado dela, e todo mundo vendo a televisão, e ela me vê, me chama, eu entro. O que aconteceu? Um daqueles dólares que eu dei para ela era falso. A nota era falsa. Ela foi pro comércio, comprou um negócio lá, um doce, um chocolate. O cara pegou a nota falsa, chamou a polícia na hora. Aquela menina ali, ó, deu nota falsa. Levaram ela. Ela falou que o meu irmão e Cláudio Sargentelli me chamaram. E agora para explicar em italiano isso tudo? Que eu não conseguia. Só que a Itália tá jogando. E ele vira para mim, arrumaram lá um cara que falava espanhol, um policial, e falou assim, que dólar falso é esse? Aí eu expliquei, isso na boate, a gente não sabia. Vocês estão só vocês dois aqui? Não, estou com um grupo de 40 pessoas, a gente vai embarcar para Palermo, Franco Fontana. 40? Pode chamar os 40 para cá, todo mundo aqui dentro. Falei, pronto. Acabou a viagem, meu Deus do céu, na primeira... Não vai chegar. Não vou chegar nunca, e eu preocupado com a hora. Aí, rapaz, foi Deus. Eu nunca... Olha esse gol da Itália, eles estão olhando, a Itália tá 0-0, daqui a pouco, gol da Itália. Gabriel, todo mundo gritando. Aí eu chamo ou não chamo, né? Eu ia sair para chamar todo mundo, ia perder a conexão. Aí ele vibrando, gol da Itália, gol da Itália. Aí ele olhou para minha cara, falou assim, quer saber? Aí pegou a nota assim, pegou uma régua, rasgou a nota no meio, vai embora, vai. Falei, ai meu Deus do céu, graças a Deus. E aí fomos para pegar a conexão, isso tudo para dizer que tá lá o Franco, sabendo de nada. Quando eu cheguei contando, ele falou, ai meu Deus do céu, que coisa, mas a gente se livrou do dólar falso dessa forma. Bom, chegamos em Palermo,
E aí tem assim, já temos algumas fotos, já podemos mostrar, o Gabriel, desse folheto que foi preparado pelo Franco, né? Da turnê do Oba Oba 82, ela tinha o nome do meu pai ali, ó. Le mulate più belle del mundo. Franco Fontana apresenta, tá vendo? Coprodução. E aí, Palermo foi a primeira cidade, como eu disse, depois fizemos várias viagens, que era verão, nada de teatro, eram clubes e arenas, como eu falei, né? Então a gente pode mostrar aí o time das meninas, e aí quando o Franco prepara a gente tem notas aí, ó, pela produzione italiana, tem ali em Pianto Fônico, que era meu amigo Marcos Astarita, direzione Lucci, Homero Pilosi, direzione generale Luzier, aqui o elenco, os ritmistas e as meninas, ali estão o nome deles, Mosquito, Pelé, Cosme, Toco, Heraldo, o coreógrafo, meu amigo Roberto Abrão, que já não está mais entre nós, maquiagem, trocatori parrucchieri, Nino, capo sarta e costumista Altina, guardadora Lídia e o administrador ali. O nome do cara. O nome ficou no folheto, Cláudio Sargentelli. Bom, e meu pai, então, o Franco preparou um texto, está dentro desse livreto, que eu vou pedir licença aos nossos espectadores e homenagear o Franco já de primeira mão, lendo um trechinho do que meu pai escreveu para o Franco em relação a essa turnê. Enquanto você lê, vai estar aparecendo o texto lá na tela. Ele diz assim, ó, o trecho final. Oggi l'Oba Oba è una marca di indiscutibile successo in termini di spettacolo musicale brasiliano. Con questa prima tournée in Europa iniziamo una fase di consolidamento e di apertura in nuovo mercato. Le nostre speranze attualmente sono depositate nel nostro amico Franco Fontana, che gode di straordinario prestigio in Brasile. E assim meu pai, com esse texto, o Franco aí em português, né? É um trecho também que ele fala, né, desse momento tão esperado, né, tão importante da turnê, né, uma segunda turnê do Oba Oba na Itália. E assim foi. Essa turnê, o Gabriel, foi de um sucesso, aí sim, porque o que o Franco preparou? Preparou um show dinâmico, né, com atrações, com poucas palavras, não precisava falar. Então aí tem o elenco das meninas, ó, homenageando essas bailarinas, dançarinas, eu cito o nome delas aqui no folheto e homenageio a todas, tá? Beth, Cobrinha, Esther, Fátima, Gracinha, Ivete, Pretinha, Rose Galvão, aquela Rose, a Rose Gari, Silvia, Tânia e Thelma. Isso na Itália 82. Essa Fátima é a Adele? Não, a Adele Fátima não foi. Essa é outra Fátima. A Adele, se não me engano, nessa época, se estava ainda no elenco, ficou em São Paulo ou Rio de Janeiro, mas não viajou conosco, não. E aí fizemos várias cidades da Itália. Eu tenho até uma foto aí de um mapa, né, que eu fiz questão de botar num quadro. Está aqui no nosso estúdio, no estúdio Oswaldo Sargentelli, está aqui na parede do estúdio, hein, Franco? O mapa da Itália que eu fiz questão de comprar e botar num quadro, onde eu marquei todas as cidades que nós... Esse mapa você usou lá nessa época? Esse mapa você comprou depois? Eu comprei lá. Sabe aquele mapa Michelin de estradas e tal, cidades? Eu comprei e andava com ele. Aí eu tive a ideia do seguinte, eu vou marcar, claro, não dá para ver, não dá para ver uns sinaizinhos assim. Sim. Eu vou marcar todas as cidades que nós passamos pela Itália, mas aí também já tem turnê de 82, depois tem a outra turnê de 84, 85, e aí haja marcação aí, foi de cabo a rabo, cidades do norte ao sul da Itália. Começamos por Palermo, lembra aqui, a Sicília, aqui embaixo, ó, e daí em diante, de verão, foram cidades, principalmente pelo litoral da Itália, né, que o pessoal de verão procura o mar, né, para lazer, etc, etc. Então foi um sucesso tremendo, cada passagem nossa era aplaudida de pé. Então, o que aconteceu? Foram 3 meses realmente de sucesso. Quando se tiver mais foto dessa cartela aí, pode mostrar eu vou passando, Gabriel. Quando você vai falando, eu vou passando. Então, o que acontecia? Tem até uma foto interessante, quer ver? Não sei, aí são quadros do show. Aquela foto lá, a outra. Essa aqui? Essa aqui. A grande
sacada era o seguinte: no final do espetáculo virava carnaval. Então as meninas desciam do palco, sob a nossa supervisão, é lógico, atentos a tudo, e faziam um carnaval e convidavam as pessoas, os assistentes, o público, para participar, como se fosse um grande salão de carnaval. Então fechava o show com o público participando, né? A Boate Rio de Janeiro isso não acontecia, porque não havia nem como. Mas em ambientes assim, ó, não só em teatros, como em clubes, porque os clubes preparavam as cadeiras, né? O palco lá, então é como se fosse um grande teatro a céu aberto. Então o público que não estava acostumado a isso participava. E o Brasil estava em moda nessa época, né? 82, a Copa do Mundo, ó. Falcão, por exemplo, jogou. Falcão depois foi contratado pela Roma, e depois de não sei quantos anos que a Roma não levantava uma taça, foi campeão no ano que o Falcão chegou. Príncipe de Roma, né? Príncipe de Roma, foi exatamente, lembrou bem. Cerezo jogou na Roma, Toninho Cerezo, também depois jogou na Sampdoria, e aí foram abrindo as portas para os jogadores brasileiros também, né? Então o Brasil estava muito em moda, isso tudo muito ajudou. E o Franco teve essa sacada, né, e sentiu esse momento e aproveitou no sentido de que tudo desse certo, e a turnê foi maravilhosa, verão de 82, que ensejou o quê? Voltamos, né, todo mundo satisfeito. O Franco enxerga a possibilidade, aí sim, de uma turnê de inverno, não só na Itália como países da Europa, pelo sucesso que foi, pela experiência de 81, né, o que deu errado para consertar, e o Franco então propõe ao meu pai uma grande produção para ficar na Itália e na Europa por anos. Quantos anos? 5 anos. Foi feito um contrato de 5 anos entre o Franco Fontana, né, a empresa dele, e o Oba-Oba, meu pai, como participante também da produção. E aí foi nessa época meu pai já estava na boate era o antigo Las Brasas, ali no Maitá. Já tinha saído do Oba-Oba. Então a escolha do elenco, do Franco participando com o meu pai, se deu na boate Las Brasas, no Maitá. Era Oba-Oba do Maitá. Era Las Brasas e passou a ser Oba-Oba do Maitá. Meu pai trouxe a marca do Oba-Oba de Ipanema e levou para outro local. O Oba-Oba de Ipanema ficou só no Maitá. Só com o Maitá. O Oba-Oba fechou a porta. Eu me lembro bem que, nesse momento, eu trabalhava na TV Manchete, com a Marlene Matos, programa Bar Academia. Foi quando eu conheci a Xuxa. A propósito, vai ter um episódio contando as minhas histórias. Xuxa Meneghel, Maria das Graças, Xuxa Meneghel, começando na TV Manchete por Maurício Sherman, descoberto por Maurício Sherman, Marlene Matos produzindo. Então eu saía do Bar Academia, do estúdio, né, que a gente gravava um programa mensal. Ao invés de ir embora para casa, eu ia ver a Xuxa gravando ali, ficamos amigos e tal, eu mantive esse contato com a Xuxa. Esse é um outro podcast. E aí a turnê vai acontecer. Só que o Franco, que me viu, quer dizer, trabalhei com ele os 3 meses na Itália, fez uma imposição ao meu pai. Eu quero o Cláudio comigo nessa turnê. Só que eu tô lá na Manchete, pronto para ir para Globo, rapaz, porque já estava a Globo de olho na Xuxa. E a gente já falava isso, todo mundo já sabia, e acabou acontecendo. Então, digamos, Gabriel, que foi uma das primeiras grandes decisões que eu tive que tomar na vida profissional. 2 caminhos. Entre a Globo que ainda tá certo. Eu ia para a Globo com a Marlene, a produção, etc. E o Franco, aí meu pai me liga e fala assim: olha, o Franco quer que você vá. Eu não sei, eu já disse que você está trabalhando na televisão, olha que engraçado, o que meu pai foi se preocupar? Lembra da Adele Fátima, do namoro lá que ele demitiu a gente? Pois é, você vê lá esse negócio de elenco, você namorador, eu falei, pai, peraí, pelo amor de Deus, o negócio é profissional, pô, deixa, não vai se preocupar com isso. É isso que está preocupando o senhor, não é o fato de eu representar, de estar ali como seu representante, cuidar administrativamente da companhia? Não, isso aí eu tenho certeza que tu vai fazer direito, tá? Esse negócio, eu falei, pai, fica tranquilo. Sabe o que aconteceu? Acabei me casando, daqui a pouco eu falo. Depois de quando você casei, né? Casei, não namorei, casei. Mas aí, vocês estão indo pra Itália pra essa turnê constante? 5 anos. Isso. 5 anos. O Franco preparou, não vou dizer que ele tinha espetáculo por 5 anos, mas ele apostou, né? Ele preparou seguramente uma primeira leva de shows, de teatros marcados na Itália, e assim foi, e a partir dali ele apostou num sucesso tamanho que fizesse com que o Oba-Oba fosse para outros países. Mas era só no período de inverno ou ficava o ano todo? Então, inverno, teatro.
A gente fez a Itália toda, as principais cidades, inclusive Réveillon, Milano, me lembro bem. Então era Roma, só que a gente, por exemplo, tinha uma turnê em Roma de 1 mês e meio. Lotava de uma tal forma que a gente ia embora porque já tinha outro contrato em outra cidade e o público de Roma tinha público em Roma. Então o que o Franco fez inteligentemente? Voltar a Roma. Num outro período. No período de teatro, deixar passar mais 6 meses e volta. Que tem público ainda. Então a gente ficou rodando na Itália sempre com público. De verão, arena, clubes abertas. No inverno, teatro. E haja teatro nas grandes cidades da Itália, né? Milano, Firenze, Bolonha, a própria Roma, Nápoles, Torino. Voltamos a Sicília. Então tinha público em todo lugar. Por isso o contrato de 5 anos. E aí a gente tem umas fotos aqui que eu vou começar a mostrar. Do elenco. Bom, viajando de ônibus. Essas viagens aqui eu tenho ali o Vilmar Bosaipo. Eu tenho aqui a Andréa Cândida, que eu estou reconhecendo aqui. Ó. Os outros eu não estou lembrando, não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas olha lá, Oba Oba, a produção de Franco Fontana. A gente viajava muito de ônibus, porque algumas vezes de avião, mas era mais econômico. E vou te dizer, eu tive esse privilégio, né, o elenco todo, de conhecer a Itália viajando de ônibus, de trem. Porque você vê paisagens, né, você encontra pessoas, cultura, troca ideia, faz amigos. Então foi uma experiência para todos, o Gabriel, muito interessante. Aqui outra foto. Nessa foto, se não me engano, está aqui Dona Vera, minha mãe. Minha mãe não no primeiro momento, mas minha mãe depois foi convidada pelo Franco, que ela me ajudava, trabalhava com isso, ajudava meu pai também. Também não queria ficar longe do filhão. E aí ele concordou e ela foi, e ajudou bastante. Sempre que eu não estava, ela estava. Aquela na foto. Mas aí viagens, né, de aeroporto, quando chegava gente nova. Aqui é você, né? Aqui sou eu. Eu na direita e minha mãe na esquerda. E aqui é a Nilce de Carvalho, grande musicista que tocava com 14 anos, se não me engano, 14, 15 anos, num cavaquinho que só Deus sabe. E ali o pai dela foi numa dessas vindas e vindas. Acho que aí a gente foi recebê-la. Tá ali o Mosquito, se não me engano. Tá ali o baterista, ali o Simona. Eu acho que se eu errar, me desculpem. Mas esse aí é o aeroporto de Los Angeles. Aqui, aí eu estou falando de Estados Unidos, né? A gente está na Itália ainda. Normal. Então, essa turnê pela Itália, aí Estados Unidos também, depois a gente vai chegar lá, ela se desenrolou de forma sensacional. Foi uma experiência jamais vivida pelo sucesso, né, do público ávido em ver o Brasil, a cultura do Brasil, e sempre muito bem cuidado, né, porque o Franco tinha esse cuidado profissional, as coisas tinham que acontecer, nada acontecia por acaso. Então as ideias iam surgindo e os ensaios eram sendo feitos e ele sempre aprimorando os quadros, detalhe de luz, ele era muito minucioso, né? Muito detalhista, exigindo sempre a coisa certa na hora certa. E bom, ficamos na Itália pelo menos de 85 a 87. Em 87 a gente viaja e faz a primeira. Eu falei no nosso ensaio, eu disse que não ia falar de Las Vegas, mas a gente sai da Itália. Bom, tem os intervalos, né? Sim, tem intervalos entre uma turnê e outra. O Franco permitia que os artistas viessem ao Brasil, dependendo do tempo que ficava sem espetáculo, né? Porque como é que ele vai manter tanta gente trabalhando? Sem trabalhar em hotel é despesa, né? Então era mais econômico para ele liberar os artistas, alguns artistas, aqueles que quisessem, vir ao Brasil, passar um período e a gente voltava. Mas ainda tem uma história da Itália aí, do futebol. Sim, lembrou bem. Tem uma foto aí. Nessa turnê da Itália, os técnicos eram todos italianos, né? Amigos que fizemos que acompanhavam o elenco na montagem do espetáculo, pessoal de luz e som e cenário. E essa foto aí mostra bem essa integração entre os músicos, né, brasileiros do elenco e os técnicos italianos. Essa partida foi em Rimini, verão, campo de terra ali. Aqui o meu amigo Rambo, técnico, é um dos
maquinistas, ou que se chamava, que ajudava a montar o cenário, e ele participou, e a gente fez essa brincadeira lá, camisa branca, calção amarelo, Brasil, e eles com uma camisa de outra cor, mas no final a gente todo abraçado ali, ó, bandeira do Brasil, as meninas participaram, tá ali a Marta, ali Soraya, tem o maestro Wilson Mauro, tá lá o responsável pela luz, o Pino, tô vendo o Pino daqui, tem outros artistas ali, tem o Boca, bom, enfim, isso foi um momento de descontração, né, que sempre que tinha oportunidade a gente interagia, né, e outra coisa, ele levava a gente em lugares, por exemplo, o turista, ele vai conhecer as principais cidades, os principais locais de turismo de cada cidade, eles nos mostravam aquela Itália que o turista não conhece, que você fica maravilhado, né. Teve um almoço que ele convidou para participar lá em Caserta, que o almoço começou meio-dia e acabou 5 horas da tarde. O italiano, na hora da refeição, é o ritual. É o antipasto, é o prato de pasta, que é massa, né? Depois vem o segundo prato, sobremesa, queijo, e aí, quando você pensa que tudo acabou, começa tudo de novo. Desculpa. Então, essa interação dos artistas com os técnicos era tremenda. E nessa viagem de Itália, um carro italiano. Isso aí, ó. Aí, Franco, lembra disso? 500. Agora não sei se esse aí, acho que é em Roma. Olha lá o carrinho do Franco. Primeiro carro dele, cabia ali dentro. Ali quem tá dando tchau ali é a Luzier. Luzier da produção, ela dando tchauzinho pra gente. Tirei essa foto, guardo ela até hoje. Franco Fontana. E você também passeando aí, ó. Bom, aí é umas fotos lá numa cidade, não sei se Cremona, uma coisa assim. Castelvecchio. Museu de Castelvecchio. Aí eu tava de barba, aí todo diferente um pouco, né? Mas são fotos tiradas lá, tem tanta foto que... E aí, Gabriel, a gente começa a fazer amigos, eu fiz amizade com a principal cantora do elenco, e a minha amiga até hoje. Daqui a pouco tem uma surpresa, já estou preparando aqui, chamada Eliana Estevão, que era uma líder, né, querida por todos, uma cantora sensacional, cantando tudo. Então era uma das atrações pela voz e pela postura. Eliana Estevão, que hoje mora em Las Vegas, Nevada. E já quem está falando em Eliana Estevão, tem uma foto, numa dessas vindas ao Brasil, a Eliana, que é paulista, eu me encontro com ela e a gente vai ao Morumbi, eu devidamente uniformizado, para ver Botafogo e São Paulo. Aí, eu e Eliana Estevão. Década de 80, Botafogo Adidas. Botafogo Adidas ali. Fomos para a arquibancada. E agora, Gabriel, você vai me dar licença? Fala da tag um pouquinho aí, que eu vou fazer uma surpresa para todo mundo aqui. Vai. Então, fala da tua tag aí. Enquanto o Cláudio tá ali ligando, fazendo a surpresa, eu quero mais uma vez apresentar a vocês um pouco da nossa empresa, a Tag. Aqui tem o nosso QR Code, onde você pode falar com a gente para ter toda essa estrutura de redes sociais, de marketing, e tem uma condição especial para você que está assistindo o nosso podcast de uma análise de perfil. Entra lá em contato com a gente, que a gente prepara toda uma análise do teu perfil no Instagram, no YouTube, a rede social que você quiser se posicionar, para a gente poder estar preparando gratuitamente uma análise completa do teu perfil. Fala lá com a gente que a gente prepara para você e aí monta uma estratégia, o que for melhor para você, a gente apresenta para você essa estratégia. E aí, Cláudio? Vamos ver, vou fazer uma surpresa aqui, tomara que dê certo. Só aqui, a gente não ensaiou antes, mas deve dar certo, vamos ver. Peraí. Coloca no viva voz. Tá chamando? Tá dando para ouvir? Coloca perto do microfone, isso. Claudinho Sargentelli. Boa noite, Eliana Estevão, de Las Vegas para Mauá, Brasil, Magé. Você está no ar, no podcast Tô de Olho, número 8, episódio 8. Bem-vinda, boa noite. Aí é boa tarde, né? Boa tarde, ainda não é noite. Las Vegas, Nevada. Meu Deus do céu, tô no ar então. Tá no ar, tá no ar conosco, já falei, já estou na turnê da Itália. Você já foi citado aqui na foto, eu com você no Morumbi, eu com a camisa do Botafogo, aqueles intervalos, aqueles intervalos de turnê que o Franco liberava antes de vir ao Brasil. Agora, Eliana, fala um pouquinho para os nossos espectadores, ouvintes do Tô de Olho, como é que você começa com o Franco Fontana, como é que foi a tua contratação? Conta pra gente. Eu conto.
Em 1982, eu fui convidada pelo Toquinho, o violonista brasileiro, né? Ele foi numa boate que eu cantava e de repente eu vi lá Toquinho. O que você está fazendo aqui na boate que eu canto, né? Viva Maria chamava. E aí no final da minha apresentação, ele me chamou lá na mesa dele e me perguntou se eu estava interessada em ir para a Itália. Eu não tinha nunca saído sequer de São Paulo, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, eu acho. Bom, eu falei, eu acho que sim, a Itália... eu tô precisando de uma vocalista, tá faltando uma, tem 2 e eu quero 3. Ali foi tudo, então eu falei sim, tudo bem, ele me deu o telefone da casa dele, que era para eu ir ensaiar, porque ele ia fazer uma turnê, como todo ano ele fazia na Itália, e precisava, então, como é que se diz? O show, preparar o show, né? E era uma coisa assim bem simples, né? Dele, de ir na casa dele ensaiar com as outras 2 cantoras, que era a Silvia Maria e a Bel. Tô entendendo. Lá fui eu, então, ensaiar, e aí eles explicou o que ia acontecer. Nós íamos para a Itália e fazer a turnê por toda a Itália e falou quanto ia pagar, né? $50 por show. Eu lembro muito bem disso. Cachê era $50. Então, Cachê $50 por show. Puxou. Então aí foi aquela coisa incrível na minha vida, né? Entrar no avião e ir para a Itália, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Bom, na minha cabeça, eu falei, as botas da Itália são muito famosas no mundo inteiro, né? Eu falei, eu quero comprar uma bota italiana. A coisa que eu mais queria na minha vida era comprar uma bota italiana. Você foi seduzida pela possibilidade de comprar a bota. De comprar a bota, não era de cantar, não era de nada. Essa é boa. Comprar uma bota italiana. Foi a primeira coisa que eu falei para Luzier, esposa na época do Franco Fontana, que era o produtor e empresário do Toquinho, que todo ano levava o Toquinho para a Itália. Toquinho ídolo, como o Roberto Carlos foi na época da Jovem Guarda. Eliana, você falou em Luzier, eu já mostrei uma foto aqui, ainda agora, do Franco Fontana dentro do Cinquecento dele, com a Luzier dando até logo pra gente, no vídeo de trás, assim. É o Franco que está dirigindo o Cinquecento, já mostrei. Que maravilha! Continua. Não, eu conheci a Luzier, parece que antes dele, eu não sei, eu não lembro, foi em 82, né? E aí, em 83, também teve uma outra turnê, né? Que eu fui, mas foi assim que eu conheci o Franco Fontana. Tá, e aí... Indo para a Itália através do Toquinho. Sim. E aí depois vem a turnê longa de 5 anos de contrato, que a gente sai do Brasil em 84, não é isso? E em outubro de 84, para estrear ali Pistoia, se não me engano, uma cidade ali do interior, do centro da Itália, para depois fazer a grande estreia no Teatro Sistina. Você lembra disso, né?
Eu lembro, e você me lembra mais do que nunca. E Pistoia foi a cidadezinha pequenininha, lembra que que era como se fosse um ensaio geral. Exatamente. Pra gente estrear no Teatro Sistina, né? Exatamente. Mas você lembra até o mês, outubro, outubro, né? A gente viajou. Foi 84. É. Eu assinei um contrato de 3 anos com o Franco, de 84 a 87. Nós assinamos de 5 anos. O show todo, o elenco todo. Olha! 5 anos, né? Seu amigo tá aí do lado? Gabriel Teles está aqui te mandando um beijo. Está aqui do meu lado. Oi, Gabriel! Olá, tudo bem? Eu falar um boa noite ou boa tarde para ele. Muito bem. Aqui já é boa noite, aí boa tarde. Eu acompanho vocês dois. Legal. Não é só você não, viu, Claudinho? Começa a divulgar, tá divulgando nosso link aí em Las Vegas. Quem sabe a gente não aparece aí num cassino desse aí no futuro. Tô de olho. Tranquilamente. Ô, Eliana, você me tira aqui uma dúvida. Os ensaios aconteceram no Brasil. Meu pai estava lá no Oba-Oba do Maitá. Eu me lembro bem da escolha dos artistas. Pela primeira vez foram contratadas bailarinas, né? Bailarinas de formação, eu digo, clássico, jazz. Então foi um time legal ali. Foi a Marta, foi Soraya, foi Mônica Paz. Não sei se a Patrícia Scioli foi dessa. Essa turma toda, além de artistas, é lógico. Você participou desses ensaios também ou você estava em São Paulo? Não, eu não participei. Não participou, né? Eu não participei. Porque o convite que foi feito para eu fazer o Oba-Oba Internacional foi feito na Itália, na Via Vêneto. Ah, tá. Quando ainda eu fui a primeira pessoa a ser contratada pelo Oba-Oba Internacional. Então você estava na Itália. Você estava na Itália? Você estava na Itália, então? Eu estava na Itália. Esse detalhe eu não lembro. Eu ainda estava na turnê com o Toquinho. E a Luzier, parece que estava terminando a turnê do Toquinho, e ela falou que precisava conversar comigo, e era uma coisa bem particular, porque o Franco botava a Luzier sempre na frente para fazer as coisas. Sim. Ele não fazia, né? Era sempre a Luzier, o braço direito dele, né? E aí ela falou: vamos tomar um cappuccino ali na Via Vêneto. E aí sentou comigo, a gente, né, eu lembro o lugar bem gostoso em Roma, né? E aí ela falou: olha, o Franco está querendo ampliar o Canta Brasil, que era o show do Toquinho, que não ia ser possível ele participar, e a coisa já era grandiosa, né, do Franco Fontana, mostrar a cultura brasileira, e ele já estava pensando no mundo inteiro. É verdade. E tudo. Eliana, ele falou, e aí a Luzier me fez o convite. Sim. Ela falou: olha, isso me explicou tudo, o contrato é longo, de 3 anos. Como eu tinha perdido a mamãe, eu tinha perdido a minha mãe naquela época, eu aceitei assim de cara. Sim. De cara eu aceitei o convite, eu assino 3 anos, porque eu queria sair, eu não queria ficar no Brasil de jeito nenhum. Sei. A minha mãe era a coisa mais importante. Eu sou cantor, eu fui cantora a minha vida inteira por causa dela, né? Sim. E por causa do meu pai também, que o meu pai cantava muito bem também. Tinha uma família de artistas. Sempre me apoiaram sempre no canto. E quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei completa. Eu sabia que não ia conseguir ficar em São Paulo, né, sem ela. E aí foi aí que eu assinei o contrato mais depressa ainda. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Eliana. O Papete foi dessa primeira vez também com você, ou ele foi contratado depois, o grande Papete? Muito depois. Muito depois, né? Muito depois. O Papete não participou. Do início, não. Tanto que não é da época que é sua, é da sua época? Claro, eu lembro dele lá, é da minha época, sim.
Papete, eu me lembro dele. Mas o Papete foi bem depois que entrou. E Jair Rodrigues? Ele não é da super velha guarda obaobense. A super velha guarda obaobense sou eu, você, a Marta, a Soraya, Milane, né? Mônica Gonçalves no bastidor. Mônica Gonçalves, Diondina, Nino. Tia Altina. Aquele pessoal lá. Essa é a super velha guarda. Agora vem cá. Jair Rodrigues entra na turnê quando? Lembra? O Jair foi antes de Papete, muito antes de Papete. Tu lembra que ele ia com a Claudine, com a esposa, e os dois filhinhos, o Jairzinho e a Luciana, né? Chegou primeiro o Jair, né? E era aquela bagunça no quarto dele, né? Porque ele convidava todo mundo para ir, era mulata, era cantor, era música, era tão bagunça o quarto do Jair. E no ônibus? Sem a Claudine chegar ainda. A Claudine não estava. A Claudine chegou depois. E no ônibus? Lembra no ônibus? A bagunça no ônibus? No ônibus nem se fala. Eu já mostrei foto aqui do ônibus. Movimentava aquele ônibus inteiro. A gente viajava de ônibus. Explica aí pro povo. A gente não a turnê era feita de ônibus. Olha lá o ônibus. Olha lá. Tá no ar a foto do ônibus. A coisa mais engraçada era Tá jogando a foto aí? Do ônibus. Até quem tá aparecendo ali, Vilmar Vieira Bozaipo. O bailarino, viu? Saudoso. Eliana, eu lembro dos nomes, que eu fiz tanto pagamento para essa galera que eu lembro dos nomes de todos, de muita gente. Rosângela da Luz Barbosa, sabe quem é Rosângela? Eu chamo você de enciclopédia obaobense. Agora aqui. Teve um episódio agora lá no grupo, que nós temos o nosso grupo chamado Grupo Obaoba Internacional. Qualquer coisa que tem que saber, peraí, deixa eu falar com o Cláudio Sargentelli. Quem era Rosinéia de Paula Galvão, saudosa? Rose? Acertou. Rosângela da Luz Barbosa. Tinha Marta Alves de Souza Ribeiro, depois virou Sargentelli, agora é Scott. Isso tudo tu lembra, né? Essa eu lembro muito bem. Soraya Bastos. Soraya Bastos. Ela é a mais ativa agora, do nosso grupo. Tem uma foto que eu vou mostrar de você com o coreógrafo, nosso irmão amigo, também já não está mais conosco, grande Roberto Abrão. A famosa foto na porta do Pantages, que eu tirei. Olha lá, tá no ar a foto, tô falando contigo. Foi um ensaio em Los Angeles, Pantages, e aí você saiu na calçada, eu era metido a fotógrafo, peguei a máquina que não era digital e tirei a foto. Tá lá vocês dois, Roberto Abrão e Eliana Estevão, grande cantora. Você falou que é a foto que você mais aprecia. Você era metido mesmo a fotografar. Mas essa foto tem um carinho especial. Tem, porque ela foi tirada ali exatamente com esse carinho, e vocês super naturais. Eu desfoquei atrás, era metido a fotógrafa. Tava bonito. Eu tenho outras fotos do Pantages aqui que a gente vai mostrar, porque eu tô na Itália ainda. Mas a gente ainda vai viajar pro... Não, eu só botei essa foto porque eu tô falando contigo, lembrar o nosso querido Roberto Abrão, mas essa foto já tá... Talvez eu fale nesse episódio, ou fale no episódio 10 da experiência que foi Estados Unidos, Las Vegas, onde você está até hoje. Pode ligar de novo para ela. Então, vou fazer o seguinte, Eliana, eu vou te agradecer, que eu vou dar continuidade aqui ao bate-papo, às fotos, te agradecer muito, te mandar um beijo fraterno, você é uma querida irmã, que a distância nos separou, mas os corações continuam unidos, que você tenha uma vida repleta de sucesso, de felicidade, de realizações, e peço a você que retribua ou mande esse beijo também para todos do grupo, que eu sei que vocês têm um grupo lá, o grupo Oba Oba, que eu falei que tem artista espalhado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Tem gente que está no Brasil também, manda beijo para todo mundo, e eu vou mandar Olha,
Claudinho, tem gente de no mundo inteiro, do elenco. Tem gente por toda parte. E eu já, olha, então, inclusive aqui, outra coisa, você vai assistir o Franco, já mandei um abraço pro Franco, falei até italiano aqui. Esse episódio e o próximo, 10, não o próximo, 10, é um tributo a Franco Fontana por tudo que ele representou e representa no cenário de produção artística, e a história que ele tem conosco é inesquecível e inigualável, todos nós, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Foi um prazer, hein, Claudinho? Gabriel, um beijo, um grande abraço, sucesso para vocês aí. Quando precisar de qualquer informação do Oba Oba Internacional, pode contar com a gente. Obrigado, Eliana, um grande beijo. Aproveita a folga, que hoje é tua folga em Las Vegas, aproveita bastante, tá cedo ainda. Tá cedo ainda estou assistindo aqui televisão e vou tirar uma soneca. Valeu, Eliana, beijo, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, Claudinho. Tchau, Gabriel. Tchau, um abraço. Eliana Estevam, uma figura, de um talento, Gabriel, que você não imagina. Impressionante a postura dela como profissional, entendeu? Não só a técnica, mas a postura como profissional nos ensaios, no dia a dia. É uma dama, grande Eliana Estevam. Bom, a gente eu lembrei da Eliana, né? A gente continua na turnê da Itália, né? A gente está ainda viajando pela Itália. Não vamos viajar o mundo, atravessar o globo da Itália para a América ainda não, porque já temos 55 minutos de episódio. 55 já foi? Só na Itália? Só na Itália. Eu falei pra você que dava uns 3 episódios, mano. Rapaz, então vamos falar mais um pouquinho só pra gente terminar e deixar a ida para os Estados Unidos, 87, que a gente vai para Las Vegas. A gente fica um ano em Las Vegas, mas eu não vou dar. Olha o spoiler. Deixa eu falar na Itália, o que me chamou muita atenção, né? Bom, a cultura, né? Os países, lugares maravilhosos que eu tive chance de viajar. Por quê? Eu falei de Marta Alves de Souza Ribeiro Sargentelli, eu te falei que casei, né? Pois é. Nos ensaios do Maitá, na turnê, tava lá o Franco e o meu pai escolhendo as bailarinas, e eu bato o olho nessa bailarina. Meu Deus do céu, eu falei, que é isso? Eu tava solteiro, e aí lembrei do meu pai, né? Você vai, mas olha aí que o negócio de namorar e tal. Eu falei, quer saber? E aí viajamos em Pistoia, né? Foi a primeira cidade. Bom, resumindo a história, em 84 a gente viajou, outubro. Em maio de 85 eu estava casando. A gente já estava na Espanha. Não vou contar. Da Itália a gente foi para a Espanha antes de ir para. Tem essa. A gente não foi para os Estados Unidos direto. A gente foi para a Espanha. Teve uma turnê na Espanha. Tanto é que em maio de 85 a gente estava em Madrid, onde eu casei no consulado brasileiro. E na Espanha é interessante, né? Vamos lá, a gente fez Madrid, agora eu lembrei, não tinha nem. Não estava anotado no nosso roteiro. Mas isso é normal, isso acontece. A gente vai lembrando. Eu acho que a única foto que ele não mostrou, enquanto você fala da turnê de Madrid, é essa foto aqui de um espetáculo, alguma parte do espetáculo que está também dentro das fotos. Pode ser qualquer. Isso aí pode ser qualquer palco da Itália. É o momento da Carmen Miranda, olha lá o cuidado da produção, as músicas de Carmen Miranda. Houveram vários personagens de Carmen Miranda aí, não vou citar o nome que eu vou ser injusto, mas meninas do elenco, né? Que com a postura para fazer esse quadro, enfim. E nessa turnê, quando a gente. Me lembra que eu te falei que o Franco apostou num primeiro momento de contratos certos. A partir daí foram abrindo outras portas. A Espanha foi uma delas. Claro. E nós fomos contratados. Fomos fazer show em Madrid, Barcelona, Saragoça e Bilbao. Então fizemos um período bom ali na Espanha, mas é interessante. Não a mesma recepção da Itália. O público assistiu e tal, mas não foi aquele grande sucesso que foi na Itália. Eu não sei, até a gente comentava, né? Porque era para ser, né? Inclusive a língua, né? Facilitava o espanhol, mas eu não sei se foi o momento. Existem coisas em determinados países também que as coisas não encaixam, né? E a gente era para ficar mais tempo,
a turnê foi enxuta, porque não era aquilo que o Franco esperava que fosse, e imediatamente ele não prolongou, não estendeu, e a gente volta. É uma dessas paradas, né, que eu te falei que a gente vinha ao Brasil, uns ficavam por conta própria, o Franco era muito cuidadoso nessa coisa do elenco, né, de manter o elenco sempre unido na medida do possível. Então, voltamos dessa turnê na Espanha para mais tempo na Itália, porque, como eu te falei, tem a cidade, só em Roma acho que a gente voltou umas 3 vezes. Milano, sucesso total. Eu acho também que é um pouco da conexão, né, Cláudio? O brasileiro e o italiano estão conectados pela imigração, a conexão da Itália, enquanto a Espanha tem conexão com os outros países, né? Porque não tanto com os brasileiros, sim com os outros países latinos. A Espanha não tem essa conexão tanto com o brasileiro igual o italiano tem, né? Até no esporte, Gabriel, eu me lembro bem que eu fui assistir, que é uma das coisas que eu acho, eu não me conformo, entendeu? Fui assistir num domingo de dia uma tourada em Madrid. Rapaz, eu não sei também, quando eu vi aquela arena lotada de gente saindo pelo ladrão, gente que querendo entrar sem poder, e a gente com um espetáculo em Madrid, quando botava meia casa, estava maravilhoso. Eu falei, mas é questão de cultura, sabia? Da maneira como eles veem lá, essa dedicação. Eles os toureiros são endeusados na Espanha, né? São famosos, como é um jogador de futebol no Brasil, como é um astro de outros esportes, natação, vôlei, etc. Lá, eu não sei se tem a ver, mas eu sei que na Espanha, repito, não foi aquele sucesso esperado. A gente volta para a Itália. Então foi o seguinte, já bateu 1 hora, né? Faltam 20 segundos para uma hora. Eu acho que é um bom momento para a gente dar um stop, né? Encerrar um pouquinho essa primeira parte. E no episódio 10, que no episódio 9, eu vou dizer já antes da despedida qual será o nosso convidado. No episódio 10, que vai ser 20 de novembro ao 9, início de dezembro, eu vou fazer a segunda parte, então, do Oba-Oba Internacional, saudando o Franco Fontana mais uma vez. Hoje, repito, 91 anos de vida, rapaz. Ele tinha te mandado um e-mail, né? Alguma coisa assim. Ele me mandou vários e-mails, a gente troca e-mail, ele escreve em italiano, eu escrevo arranho em italiano, ele escreve em português, a gente vai se entendendo. Mas ele fala muito com a Eliana. Estevam está sempre em contato com ele, apesar de estar um nos Estados Unidos, o outro na Itália. Franco Fontana, esse episódio de hoje, o 10, será um tributo a ele, Franco Fontana. Então, vamos então anunciar dia 20 de novembro, episódio 9. Como eu falei no início do episódio, em outros, eu quero enfatizar a vida profissional do meu pai. Eu estou em Magé, Guia de Pacobaíba, Mauá, Magé, 5º Distrito, e eu quero falar muito das coisas de Magé. Então, Gabriel, nosso convidado já confirmado, é um amigo empresário vitorioso de Magé, Ricardo César. Ele falou que se falar Ricardo César ninguém sabe quem é. É o Ricardo, o careca do Cuca Legal, famoso pelas suas refeições. Ele trabalha com a família, ele mete a mão na massa, ele vai para a cozinha. Ricardo Tricolor, careca, será o nosso convidado para falar da história dele de vida, de como ele abriu o negócio, das dificuldades, de como ele foi estimulado e trabalha até hoje. Eu sou cliente dele, estou meio sumido, hein, Ricardo, mas vou aparecer. Ricardo Careca do Cuca Legal, que é um restaurante na Avenida Simão da Mota, no centro de Magé. Será o nosso convidado próximo para dar visibilidade ao povo de Magé, as histórias do povo de Magé, e um amigo empresário. Então, episódio 9, Ricardo do Cuca Legal. Gabriel, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecendo e pedindo que deem o like, que se inscrevam participem, que se inscrevam no canal, e agradecer todas essas visualizações, que nós já estamos aqui envaidecidos e com muito orgulho compartilhando com vocês esse momento de 15 em 15 dias. Gabriel Teles dando boa noite para todos vocês. Deixa eu cortar aqui para mim.
E a minha mensagem de hoje é: não crie fronteiras para os seus sonhos. Às vezes você vai estar num local e não pode nem imaginar a proporção que o seu projeto, que o seu sonho, que o que você preparou e almeja pode alcançar. Pode estar cruzando oceanos, né, Cláudio? É verdade. Indo de avião, indo de barco. Não importa como. Mas vai chegar, às vezes, em lugares inimagináveis. Então, não coloque barreiras nos seus sonhos. E tem lugares que você dá para ir de trem também, né? Vai de trem para lá e para cá. Muito boa mensagem, Gabriel. Parabéns. Então, gente, se inscreve no canal, mais uma vez eu te peço, curte esse vídeo, você que ficou aqui até o final, compartilha esse episódio com quem vai curtir essas histórias, e a gente só tá começando a contar essas histórias do Oba Oba Internacional, eu acho que ainda tem mais uns 2 episódios aí viajando pelo mundo, hein? Pode ser que a gente precise de 3 episódios e não tem problema nenhum, a gente produz e faz. Então, pessoal, obrigado mais uma vez, e um encontro marcado no episódio 9, dia 20 de novembro, com o Ricardo Cuca Legal, grande careca. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.